Boa noite a todos. Vamos asserenando, sentando, meditando em Jesus, desligando os nossos aparelhos celulares, concentrando um pouquinho. Então, nesse instante, boa noite mais uma vez para todos que estão aqui. Saúdo os internautas que vão nos assistir em outro momento. Sejam todos bem-vindos à nossa doutrinária da noite de hoje. Que os irmãos, mentores da casa, possam nos abençoar a nossa palestrante da noite de hoje, a nossa irmã querida, Marileide, que vai proferir a sua palestra. E mentalizando Jesus, pensando, se energizando, vamos concentrando em entrar no trabalho de prece. Ó Senhor Jesus, divino Rabino da Galileia, Mestre maior, Maria, Mãe maior, que com teu manto proteja todos nós. Divino Rabi, com a sua luz azul, possa penetrar pelo nosso coronário, fazendo com que essa luz percorra todos os nossos chakras, liberando energias de espíritos inferiores, nos transmitindo luz, paz, serenidade, para o tratamento espiritual da fluidoterapia que vai iniciar-se às 20 horas, Senhor Deus de divina misericórdia e grande poder. Ó Pai, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal. Amém. Livra-nos principalmente do orgulho e do egoísmo, chagas morais que derivam as nossas imperfeições. Que possamos ser como um sândalo que perfuma o machado que fere. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de nosso desencarne. Amém. E com esses fluidos benéficos desta casa da espiritualidade superior, nós acolhemos, recebemos com muito carinho a nossa irmã Marileide Silva, que vai proferir uma palestra intitulada Bem-aventurados que têm fechado os vossos olhos. Que as palavras amigas da irmã possam penetrar no nosso coração e que possam servir de exemplo para que nosso dia a dia possamos aplicá-las, hoje e sempre. Marileide, minha irmã. Boa noite a todos. Que nessa noite de hoje, o nosso estudo do Evangelho possa nos permitir abrir a porta dos nossos corações para que possamos receber as orientações do nosso irmão João Maria Vianney e que a gente possa compreender muito bem esse capítulo 8 que vamos hoje finalizar. Hoje, a nossa última lição é bem-aventurados aqueles que têm os seus olhos fechados. Aí, quando eu fiz a leitura desse título, eu me lembrei de um dito popular que a gente não sabe como surgiu nem de onde veio. Como diz por aí, só sei que foi assim. E desde pequena que a gente escuta em casa,
quando a gente queria ver as coisas que não podia, a minha mãe sempre dizia: o que os olhos não veem, o coração não sente. E aí, quando a gente vai para o Evangelho, a gente descobre o porquê que as pessoas dizem essas frases feitas e a gente fica sem entender. Mas o Evangelho vem nos mostrar, né, a importância da gente ter os nossos olhos fechados. Porque quando a gente mantém eles abertos, os olhos do corpo físico, a gente geralmente olha o que não é para ser visto. E muitas vezes é o nosso motivo de falência, como espírito encarnado. E aí eu fiquei meditando de verdade. E eu achei importante, porque esse último capítulo, ele vai fechar todo um capítulo de estudo que a gente precisa ler e reler muitas vezes, todo ele, para a gente buscar a compreensão que nós ainda no nosso momento de infantilidade espiritual, a gente sabe, a gente lê, mas a gente não pratica. E eu achei de extrema importância e me emocionei muito de ver esse Consolador que nos alenta, que nos convida à meditação, que nos convida à reflexão para essa vida agora que nós estamos vivendo, mas que a gente não esqueça das outras encarnações que são solidárias a essa e que nada fica perdido no tempo e no espaço. E a gente, às vezes, está aqui e agora, e vive o aqui e agora. Então, que essa lição que o Vianney nos traz hoje seja para ficar assentado em nossos corações e que a gente, ao retornar para os nossos lares, que a gente possa pegar o Evangelho e conferir. Deixa eu ver o que é que Marileide me disse. Deixa eu ver o que Valéria nos disse lá atrás. Deixa eu ver o que Isabela falou, o que o nosso irmão também nos trouxe, Alberto. E aí eu quis fazer. O título do capítulo 8 é Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E será que nós todos temos o nosso coração puro? E Jesus disse que quando a gente tiver de fato o nosso coração puro, a terra não será mais a nossa morada. Porque a gente vai estar tão aconchegado com o nosso Pai que nos criou, que a gente vai respirar por todos os poros o amor de Deus. E aí a gente vai ver que a nossa caminhada é como um novelo. A gente tem a ponta que liga a gente ao nosso passado, às nossas reminiscências, às nossas encarnações que precederam essa, que nem foi uma nem duas, mas muitas, segundo Joana de Ângeles. E a gente tem um novelo no meio, que são os nós, que nós precisamos desatar para encontrar a felicidade, para encontrar a liberdade que o nosso irmão João ontem tanto falou. Uma liberdade relativa. E quando a gente vai elaborando nesse novelo, a gente vai precisar de muitas qualidades. Uma delas é a paciência. Já viram a paciência que a gente tem que ter para desatar um nozinho de uma corrente? Lá em casa, quando as meninas estão com essas correntes nos nós, falo assim: minha mãe, pelo amor de Deus, tira aqui esses nós, que eu não tenho paciência para isso. E eu vou lá, devagarinho, mexe aqui, mexe dali, a gente consegue desatar um nó. Assim é a nossa vida. Até a gente conseguir desatar todo esse nó,
e abrir esse novelo, e vários caminhos vão se abrir para nós. E esse Consolador prometido é que vai nos mostrar qual o caminho que a gente tem que pegar para não se perder nas veredas dos caminhos equivocados. Aí a gente tem que ter o Consolador embasado em nossas consciências, as leis divinas trabalhadas, para que a gente não venha a cometer os equívocos que a gente ainda comete. Então, a primeira lição desse capítulo, os puros de coração, e eu vou fazer só uma basezinha para a gente chegar na última lição, é deixar vir a mim as criancinhas, que está lá em Mateus. E aí Jesus vem nos dizer nesta lição que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. E exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho, as nossas chagas morais, como bem disse Valéria. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para a humildade. Então, ele diz que a gente tem que ser puro de coração como as crianças. Aí a gente pode pensar assim, sim, mas essas criancinhas não são espíritos milenares? Mas se ele está no estado infantil, ele vai vivenciar essa pureza. Ele não vai enxergar ainda as maldades. As criancinhas ainda não vão ter a malícia nos olhos físicos para nos enxergar os defeitos que a gente enxerga com os nossos olhos hoje. Porque a gente ainda tem os olhos maus. Às vezes a gente nem sabe. Não é assim? Quando a gente chega alguém na nossa casa que olha para o nosso pezinho de pimenta, e quando ela sai a pimenta descamba, é o olho mau. Será que ela queria fazer aquilo? Não, mas aconteceu. Resultado do nosso olhar, da nossa energia que a gente ainda carrega. Uma energia ainda em desalinho, em desequilíbrio. E aí vem aqui a verdadeira pureza, as mãos não lavadas, que foi trazida por Valéria. E aí Jesus vem nos dizer nessa lição que o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Então, a religião, ela tem que aconchegar nós, espíritos encarnados, no aconchego de Deus. Então, a religião é esse elo que vai fazer a gente trabalhar a nossa religiosidade, vai nos aproximar, vai nos religar ao Pai maior. Porque a gente vive uma vida que a gente se perde de vez em quando e esquece que Deus é o provedor de tudo, que Deus é o nosso Pai em tudo e misericordioso. Então, toda a religião que não torna o homem melhor, não atinge o seu objetivo. Porque o objetivo de qualquer religião é fazer com que o homem, o espírito encarnado, se religue ao seu Pai, para que a gente consiga desatar os nós do novelo que é a nossa vida encarnada. Então, se ela não tiver essa missão, se ela não conseguir tornar a gente religado a Deus, a religião não atingiu o seu objetivo. E aí, mais para frente, a gente vai entender que a sua mão, escândalo, se a vossa mão é o motivo de escândalo, cortai-a. Foi trazida também pelo nosso irmão Alberto. E o que é que essa lição nos ensina? Que é preciso que haja o escândalo no mundo, disse Jesus. Porque os homens, sendo imperfeitos, como nós somos ainda, sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal. Aí eu vou relembrar de novo a palestra do João de ontem, que se a gente não tivesse conhecimento das leis divinas,
será que a gente veria um tesouro e não ponharia? Então, a palestra de ontem foi muito reflexiva para a gente. Então, a gente precisa do freio. A gente precisa desse freio para a gente poder entender qual o nosso papel na Terra. O nosso papel não é estar aqui festando. A gente não veio à Terra para passear, não. A gente veio à Terra para nos lapidar. Porque somos joias raras. Somos as joias preciosas de Deus. Assim como nós, encarnados, consideramos os nossos filhos, que não são nossos. São filhos de Deus, que Ele nos emprestou para que a gente pudesse conduzi-los no caminho dEle. Mas se a gente não está sabendo como conduzir nós próprios, como que eu vou conduzir os filhos que Deus nos empresta? E essa foi uma das questões que me atormentaram e não foi pouco. Eu quase desisti de casar para não ter que ter filhos. Olha só que doideira. Por quê? Porque eu fui nessa caminhada e quando eu me dei conta, eu estava com 33 anos. Eu falei, nossa, pari agora? Será que eu vou saber conduzir esse filho de Deus? Meu Deus, será que eu vou acertar, educar? Eu tinha um medo. Será que eu não vou morrer antes? Será que eu vou deixar esses filhos que eu vou trazer órfãos? E quem vai fazer esses ensinamentos? E aí depois eu ficava me perguntando, mas por que eu tenho esses tormentos? Porque nasci numa família em que não pôde ficar comigo. E me deram para outra família me criar. Olha os tormentos gerados. Mas que bom que Jesus tocou no coração daquela que seria minha genitora e disse, olha, tu não vai ter condição de criar esses filhos. Então, empresta também. Pede permissão a Deus e empresta o filho que Deus te deu para tu conduzir. Mas se tu ainda não tem coragem, nem tem fé, devolve para alguém que tenha. E graças a Deus. Então, eu sou uma criatura que eu tenho 2 mães e eu tive 3 pais. Como assim? Graças a Deus, forneceu material biológico. Não sei quem é, não conheço. O outro queria ser muito pai, mas era estéril. E a minha mãe disse, tu vai ser pai, estou grávida. E ele feliz, olha, eu quero que você me dê um homem, eu quero um filho homem. E ela deu 2 filhas mulheres. De vez, na tora. 2. Ele ficou tão revoltado e culpando pela ignorância que tinha, que ele falou assim, eu pedi um homem, tu me deu 2 mulheres, pois não vai ter o seu sobrenome, vai ter o meu nome. Por isso eu me chamo Marileide José da Silva. José Vicente da Silva. E a outra ele deu Marilene José da Silva. Não deu o nome da mãe. Pronto. Mas esse também ficou comigo um curto espaço de tempo. Foi só para me fornecer o que eu precisava. O nome, um registro. Senão eu seria uma mulher sem o pai na certidão de nascimento. E aí ele se foi. E aí Deus deu um outro pai. E esse, eu não sei qual é o débito que nós teríamos, né? Mas ele me criou. E ele me tornou. Me forneceu o conhecimento, a possibilidade do conhecimento. E hoje eu estou aqui. Se aprendi a falar, se estou aprendendo a conversar, foi graças a ele, que me deu estudo. E ele disse, é a fortuna que eu tenho para te dar, é o teu conhecimento. Usa com sabedoria
e tu viverás como necessitas. E é assim que temos que ser. E aí vem, na instrução dos Espíritos, ainda no capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, vem a instrução dos Espíritos, que são sábios, deixai vir a mim as criancinhas. Aí era a consideração dos Espíritos em relação a esse tema. E aí a gente vai aprender que a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Por isso que a gente precisa ter a pureza de coração das nossas crianças, para que a gente tenha um olhar diferenciado. E aí vem agora, fechando todo esse cabedal do coração puro, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. E aí, Kardec faz uma mediúnica e leva uma médium, uma adolescente, que era cega. E ele invoca o espírito de José Batista Maria Vianney. Quem foi esse homem? Por que Kardec invocou ele? Porque ele era tão aconchegado com as coisas de Deus, que ele não viveu a vida dele. Ele viveu a vida que Deus queria que ele vivesse. Então, ele se dedicou, ele se debulhou diante de todas as dificuldades para laborar, para cuidar do outro. Mas ele tinha tanta vontade de servir, que aos 4 anos de idade ele chorava, batia o pé, porque ele queria ir para a igreja. E ele foi crescendo dessa maneira. Num determinado momento, o pai e a mãe ficavam preocupados. Meu Deus, esse menino não quer nem ajudar mais em casa, só vive na igreja. Não é assim com a gente? Os nossos companheiros, companheiras, os nossos amigos falam assim, mas tu só vive no centro? Misericórdia. Que hora você vai ter tempo para ir para o cinema, para uma praia, para o bar? E Vianney trazia isso. Então, aos 25 anos, ele se torna padre. E aí mandam ele, como ele tinha pouco conhecimento, porque ele não teve tempo de estudar, ele não teve tempo de se organizar na ciência, e aí os sacerdotes diziam, vamos pegar ele aqui, não sabe falar direito não sabe nem conversar em francês ainda, vamos mandar ele bem distante, vamos botar ele num lugarzinho pequeno, que ninguém conheça ele, para ele se virar por lá. Ou seja, ele não sabe as coisas do mundo, porque de Deus ele dava show. Ele era aconchegado. E aí, mandaram e ele foi de bom grado. E ele chega na cidade de Ar. Por isso ele é chamado cura d'Ar. Cura é padre. E aí, o que é que ele fez? Uma transformação moral nesta cidade. Porque ele reergueu a igreja que tinha, que já estava em ruínas. Ninguém frequentava. E ele trouxe o aconchego de Deus para essa comunidade, e todo mundo começou a ir para a igreja trabalhar para Deus. Olha só que importância o Vianney teve. Numa infância difícil, numa pobreza extrema, e ele consegue fazer um trabalho que, de fato, transformou as pessoas em pessoas melhores. O que é que ele fez? A religião foi trabalhada para tornar aqueles homens melhores. Ele usou da religião para religar aquela comunidade
A Deus. Porque os jovens tinham o que para frequentar numa cidade pequena? O bar. E eu brinco às vezes, Santo Antônio de Jesus ainda só oferece os bares para os nossos jovens, para os divertimentos. Só. A gente vai para os interiores menores, a gente também só vê os bares. É um a cada 2 casas. E pode ver que em todos eles vai ter gente. Então, ele consegue desenvolver esse trabalho. E aí, quando ele é chamado para atender aquela jovem, ele, com a sua humildade, ele diz assim: o que é que tu queres que eu faça? Vocês me chamaram para impor as mãos sobre essa jovem e curar a cegueira que ela traz? E aí ele olha para a pessoa e fala assim: ore e espere. Para quem está nessa aflição, nesse tormento, perdi a vista, não estou enxergando nada. Aí ele, calmamente, ele diz para ela: eu só curo se Deus tiver vontade. E ele foi chamado justamente porque ele tinha sido um médium de cura. Ele tinha o seu magnetismo para curar. Mas ele disse: eu mesmo não. Eu não sei curar ninguém. Deus é quem sabe. E se vocês atribuem as curas que eu fiz, por favor, eu não. Atribuam as curas a Deus, porque só Ele pode curar. E aí, foi falta de caridade o que ele fez? Dizer para a jovem: ela ali atormentada, ore e espere. Aí ele diz assim: minha filha, vamos pensar. E aí ele se condói com aquela dor daquela criança. E aí ele fala assim: meu Deus, pobre criança, que perdeu as suas vistas, e as trevas tomaram conta. E num segundo momento, ele vai nos ensinar que a cura chega, mas ele não faz milagres. Porque o que é o milagre? O milagre, para nós, é a cessação da nossa dor imediata. Então, vamos pensar assim: quem de nós que aqui está hoje não passa por uma dor? Às vezes eu não tenho dor, mas quem está sob os meus cuidados tem. Às vezes os nossos filhos, o nosso companheiro, a nossa companheira, a nossa mãe, o nosso pai, vêm com uma doença. E é só ela que sofre? Não. Todos que estão à sua volta sofrem junto. E aí ele diz assim para a adolescente: feche seus olhos, medite e converse com Deus do fundo do seu coração. Converse com esse Pai, que é teu Pai, que é o Pai que está nos céus, que nos criou. Ele conhece esse teu novelo de vida melhor do que você mesma. Então, converse com Ele. Não peça para Ele cessar a tua dor, mas pede a Deus coragem para enfrentar esta dor. Pede força para que você alcance, quem sabe, a cura. Mas o esforço tem que ser demandado de ti. É preciso que a gente queira se livrar da dor, mas a gente tem que ter sabedoria. Porque a dor
ela faz parte da nossa caminhada. O sofrimento é opcional. Então, dor nós vamos ter. Mas eu escolho se eu quero bem sofrer ou mal sofrer. E como é isso mesmo? O que é o mal sofrer? É quando a gente se revolta. É quando a gente questiona Deus. É quando a gente briga com Deus. Igual os nossos filhos pequenos quando brigam com a gente. Ah, você não faz nada para mim, você faz tudo para o outro. Ah, eu quero assim, mas você só quer que eu vista assim. E somos nós assim, infantis com Deus. Porque a gente questiona no nosso momento da dor. A gente não pede com o coração. A gente pede com a razão. E aí a gente diz assim, poxa, meu Deus, só eu tenho essa doença? Por quê? Quantas doenças raras existem? E a gente não sabe. E aí ele diz para a menina, você deve agradecer a oportunidade da cegueira, porque essa é a expiação que você escolheu. Você, antes de vir à carne, você fez um acordo lá em cima com Jesus. Você pediu para vir com essa cegueira, porque na outra encarnação, você fez mau uso dos seus olhos. Então, você trouxe os olhos do Espírito. Que com esses olhos do Espírito, você tem a capacidade de reconhecer e de sublimar a vida do corpo. Você vai ter um olhar, você vai sentir, você vai se aconchegar com Deus muito mais do que se você tivesse com os olhos abertos. Porque quando nós estamos aqui com esses belos olhinhos, a gente só enxerga os defeitos. Difícil é a gente enxergar as virtudes do outro. O cidadão pode fazer 99,9% das suas ações. A gente fala assim, presta não. Faltou 1%, não completou. Não vale nada. Nós somos assim. A gente ainda julga. E essa mensagem é um convite para a gente se policiar, para a gente se reorganizar. Como diz Natália, a Natália tem uma frasezinha, uma palavra que eu acho a coisa mais linda do mundo. Quando ela sabe que não está no lugar certo, quando ela sabe que o sofrimento ela precisa controlar. Ela falou, dona Mari, eu me desregulei. E agora, para eu me regular de novo, eu faço o quê? Então, a gente regula e desregula. Faz parte da caminhada. Faz parte da arrumação desse novelo. A gente se desregula com o marido, se desregula com os filhos, se desregula no trabalho, se desregula com o chefe. Mas a gente precisa também achar o fiel da balança para nos regular com Deus. Porque quando a gente encontrar esse regulador, a gente se melhora. Por quê? Porque a gente vai estar vivenciando a nossa transformação íntima. A gente vai estar transformando a nossa moral, que ainda está um pouquinho abaixo da nossa inteligência intelectual. Então, a gente precisa estar aconchegado sempre com Deus. Aí a gente se organiza, e aí o Vianney vai dizer assim, deixa eu aproveitar que nós estamos aqui em estudo, e vamos relembrar um pouquinho o que a gente precisa saber, o que é que nós precisamos aprender.
E aí ele vai nos trazer assim. Mas uma vez que eu estou aqui numa assembleia, onde se trata, antes de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar o vosso olho se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa da vossa perdição. Quantos há sobre a vossa terra que maldirão um dia nas trevas terem visto a luz? Ó, sim, são felizes estes que na expiação escolhidas por nós são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Porque os espíritos, eles vivem sem os tormentos. Aqueles que compreenderam Deus, aqueles que compreenderam esse Consolador prometido que Jesus nos trouxe, quando eles retornam para a erraticidade, que é o mundo espiritual, eles vão ter essa compreensão. Quando a gente fala dos espíritos inferiores, nada mais são do que os espíritos infelizes, que não encontraram ainda a alegria de viver como espírito. Eles não encontraram ainda a liberdade que tanto nós procuramos. E quando eles as têm, não, isso não é liberdade, não. Não estou fazendo nada. Eu quero ficar lá, coladinho com Natália, coladinha com Riso. Não quero ficar aqui, não. Estou com saudade de Riso. Ela me proporcionava tantas alegrias. E aí começam, né, a ficar aqui pertinho de nós. Vocês estão pensando que é só nós que estamos aqui? Aqui tem outro andar de cadeiras completas. Porque a misericórdia divina, ela é maravilhosa. Bota a filhinha e todo mundo, vamos embora. Vamos ali para a casa espírita, que é a casa dos espíritos. Vamos para lá. Porque vocês vão ter a oportunidade de conviver um pouquinho com os irmãos de vocês que estão presos no corpo, para vocês darem importância à liberdade. Porque agora vocês estão libertos e estão reclamando. Então vamos lá conviver com eles. Vamos ensinar a eles que se corrijam, que aprendam enquanto estão a caminho, para que quando eles retornem, eles saibam de fato que a felicidade não é deste mundo chamado terra, mas é deste mundo espiritual. Olha que mensagem que Vianney traz para nós. Como ele traz com leveza. E como a gente se sente infantil diante dessa educação. E aí a gente tem que trazer e lembrar que quando esses espíritos estão aqui, eles estão vindo buscar o quê? A cessação das suas dores, a cessação dos seus tormentos. Eles estão aqui buscando a compreensão e de como me aconchegar com Deus. Então, quando eles vêm para aqui, é como nós, que vem buscar o atendimento fraterno. Aí, quando a gente chega aqui, procura quem? Nossas irmãs entrevistadoras, que estão preparadas pelos seus mentores, pelos benfeitores da casa, para escutar. Mas elas podem curar? Não. O que é que elas vão fazer? Dizer para nós todos que estamos no tormento, que tenhamos calma, que eles estão aqui no lugar, nós estamos aqui no lugar certo, mas que precisamos ter uma coisa chamada disciplina. Temos que estar aqui buscando
o lenitivo para as nossas dores, mas lembrando que quem tem que elaborar somos nós que estamos com a dor. Então, quando as nossas irmãs dizem assim, tem que trabalhar, aí a gente dá 3 pulos para trás, trabalhar. Mas eu pensei que eu vim aqui para vocês passarem, tirar a minha dor. Homem, essa, que falta de caridade. Eu estou aqui com a dor, querendo ser atendido, e vocês me mandam orar e esperar. E aí, às vezes, nós temos a atitude da criança. Bate o pé no chão, vou-me embora. E ó, ganha o mundo. Passa, 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 a dor atormenta. Eu tenho que voltar lá. Aí volta todo mundo. Oi, minhas irmãs, estou de volta. Levei tanto tempo sem vir, mas agora eu quero voltar. Agora eu quero trabalhar. Diga o que é que eu preciso fazer para me livrar dessa dor que me atormenta. E as irmãs, carinhosamente, as entrevistadoras, intuídas pelos benfeitores da casa, vão nos dizer assim, olha, precisamos fazer o evangelho, porque o evangelho salva. O evangelho nos traz alento. E ele não é só ler, porque os benfeitores vão estar lá, na hora do evangelho. Porque nós nem reconhecemos que nós não estamos sozinhos, nunca. Nós estamos sempre acompanhados. E a gente levanta da cama num pulo e esquece de agradecer. Quem dormiu com a gente, além do marido? Quem ficou olhando, quem ficou velando por nós no sono? Nossos irmãos espirituais. Que Deus, com toda a sua sabedoria, vai lá, meu irmão, cuida ali de Sueli. Não deixa ela ficar pensando bobagem. Não deixa ela entrar em aflição por isso ou por aquilo. Cuida dela, meu filho, para mim. Olha a generosidade de Deus. Então, o atendimento fraterno é para que a gente aprenda a ler o Evangelho. É para a gente aprender a trabalhar em servir o outro. Porque a perfeição é a caridade. E a gente muitas vezes quer ser atendido. Mas na hora de fazer a caridade, não tenho tempo. Marileide, deixa eu me aposentar, que aí eu vou ter o tempo. E aí a gente brinca. Será? Será que tu sabes o dia de retorno? Será que tu és parente do rei Davi, que vivia pedindo a Deus, meu Deus, me diga o dia que eu vou voltar, porque pelo menos eu vou compreender as minhas fraquezas. E rei Davi era mão de ferro. Mas toda vez que ele agia com a violência, uma coisinha mexia com ele lá dentro, dizia, não te criei para ser violento, meu filho. Eu te criei para ser pacífico. Eu te criei para que você pudesse elaborar, cuidasse desses seus irmãos que estão seus servos. E ele entrava naquela agonia. E ele, se eu soubesse o dia que eu ia retornar, eu ia compreender a minha fraqueza, a fraqueza da carne. Então, nós somos assim. Esperamos nos aposentar para nos aconchegar a Deus. Mas e Deus criou o mundo para que soubéssemos aproveitar o mundo que Deus criou, lindo, maravilhoso, com uma natureza belíssima, com lugares luxuosos, para que a gente pudesse meditar. Para que coisa melhor do que você sentar-se numa pedra, no leito de um rio, e olhar para os peixinhos nadando. Olha que conexão. Onde você encontra Deus? Onde você vê Deus? Mas a gente se perde no meio do caminho. E a gente cuida das coisas materiais. Trabalha, se mata de trabalhar para ter dinheiro. E depois você morre e não leva nada. Você vai sofrer os tormentos lá no mundo espiritual, que deveria serenar, você vai ver o tormento. E agora, quem vai cuidar do meu dinheiro? Vão, meu Deus, jogar tudo fora. Levei uma vida construindo
Olha o lamento de tantos espíritos que chegam nas mediúnicas. E a pergunta é assim: onde foi que eu errei? Na falta de se aconchegar com aquele que nos criou. A sabedoria vai estar na nossa balança. O fiel da nossa balança tem que pesar sempre para as coisas do Pai. Porque as coisas materiais a gente recebe por acréscimo. E isso foi exatamente o que Jesus veio nos ensinar. Por isso ele não fez faculdade. Por isso ele não teve título de doutor. Por isso ele não teve nenhum cargo de importância. Qual foi o cargo de Jesus? Ser marceneiro. Seguir os passos do seu pai, José. Então, porque a gente está aqui nessa vida, entende que precisa trabalhar? Sim. Entende que a gente precisa ter dinheiro? Sim, porque Deus deixou o dinheiro para a gente usar. Se não fosse assim, ele não teria criado dinheiro. E por que ele põe dinheiro na mão de uns e tão pouco na mão de outros? Que é para testar. É a prova daquele que tem dinheiro, saber se ele vai saber usar o dinheiro. É igual aquela parábola dos talentos. Eu vou dar os talentos aos meus irmãos. Vamos ver como eles usam. E, geralmente, quando a gente tem, a gente usa de forma equivocada. Porque nós temos nossos vícios. Os vícios que a gente traz são milenares. Porque a gente é cidadão desse mundo agora, mas a gente também é cidadão do outro mundo que a gente vai retornar. E um está imerso no outro. Então eu tenho que pesar. Olha, eu vou trabalhar, sim, vou, mas eu vou reservar dessas minhas 24 horas que eu tenho, pelo menos 2 para servir a Deus, para trabalhar nas tarefas da casa espírita, para trabalhar na igreja onde eu frequento. Não importa onde você vai, importa onde você se encontrar, onde você vai encontrar a resposta do porquê da vida. Que é isso que a gente busca. E aí ele se dirige àquela pobre adolescente cega e diz assim: para ti, minha pobre sofredora, espera e tem coragem. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como seria ditosa. E quem sabe se essa alegria não te perderia. Porque a gente se perde com muita facilidade. Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a teu turno, ora e, sobretudo, medita em tudo que acabo de te dizer. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 258, Kardec pergunta para o Espírito de Verdade: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o Espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E os Espíritos respondem para Kardec: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre arbítrio. Então não adianta a gente estar aqui, e a lição de ontem foi maravilhosa, porque a semeadura ela é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Se eu semeio vento, eu vou colher o quê? Tempestade. E vou me esquecer que a brisa existe. Então, a gente tem que pensar nessa nossa responsabilidade enquanto filhos de Deus, vivendo essa experiência humana, mas tendo a consciência
de que nós somos espíritos e que este mundo é para a gente passar uma chuva, é para a gente aprender, é a escola que a gente vem laborar para não perder de novo o ano, a existência que Deus nos oportunizou. Então, quando vocês estiverem nos tormentos, quando vocês se sentirem desligados do Pai, escolhamos uma música que nos eleve e que nos põe de novo aconchegados nos braços do Pai, para que a gente entenda que tudo isso aqui passa. Só Deus não muda. Então, fechemos os nossos olhos e, para encerrar, meditemos nessa música que nos convida a essa reflexão de alegria, de paz e de confiança em Deus. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Jesus ser conosco. Boa noite a todos. Gratidão, querida, pelo bálsamo em nossos corações, que aprendamos a olhar, né, e ver a bondade nos corações de todos, que possamos vigiar os nossos olhos para ver a claridade e a luz dos espíritos que estão aqui encarnados entre nós, né, na forma de matéria,
e que muitas vezes em momentos de dificuldades aprendemos a orar e vigiar os nossos pensamentos e nossas ações. E agora, com muito amor e carinho, a gente convida a Marileide para fazer a nossa prece final. Uma boa noite a todos. Fechemos os nossos olhos, nos aconcheguemos agora nos braços do nosso Pai. Vamos nos religar a Ele e vamos conversar com Ele das nossas dores, embora Ele já as conheça, mas vale a pena dizer das nossas necessidades, pedir a coragem necessária para enfrentar essas dores e esses tormentos que a vida do encarnado nos convida. E vamos também pedir a Deus força, abnegação, para que possamos aprender a servir ao outro com carinho e com amor. Porque carinho é algo que a gente busca encontrar, o colo, o acolhedor, essa doutrina consoladora que alivia as nossas dores da alma. Vamos pedir a Deus que cure as nossas doenças ainda na alma, para que o corpo não as externe. Mas se assim acontecer, que o nosso corpo possa sofrer as intempéries, mas que a gente busque a fé, esse fermento de luz, de compreensão, que nos proporciona viver com sabedoria, viver compreendendo que o tempo não é o nosso, é o tempo do Pai, pois Ele sabe e conhece todas as nossas necessidades. Ele nos conhece por completo, mais do que nós próprios. Que possamos permitir que a nossa melhor porção se externe e nos ilumine. E a nossa melhor porção é aquela faísca divina que mora, que dormita em nós. E que possamos usar com sabedoria e rogar a Deus todos os dias que possamos laborar nessa lapidação, nessa verdade que buscamos, mas que ela lapida o nosso infinito e que possamos nos encontrar